Você já ouviu falar índio não é mais fantasia? Ou ao se referir aos povos originários como índio, foi repreendido dizendo que esse termo não é mais usado? Hoje, no Dia dos Povos Originários, nós da TV Conquista vamos conversar com a professora Camila Galvão, que vai nos contar mais detalhes sobre esse assunto. Então, quando você usa o termo índio, né, e o termo tribo, você utiliza a linguagem do que eles chamam do colonizador. Né? Havia até uma confusão em relação a quando eles chegaram aqui, que era o índio porque vinha das Índias, né? Enquanto o termo indígena, ele já relata em relação a povos originários. O que esses povos originários querem? Eles querem essa visibilidade em termos de quem eles são. Porque, às vezes, antigamente se tratava na escola como se eles fossem personagens folclóricos, como se todos eles fossem iguais, usassem as mesmas coisas, pintassem do mesmo jeito, né? E aí havia um apagamento dessas culturas. Existem mais de 300 etnias no Brasil, fala-se mais de 270 idiomas indígenas no Brasil. A gente usa o português porque usamos o idioma do colonizador, né? Mas o Brasil tem povos há milênios, né? E esses povos, eles sofreram muito apagamento, eles foram dizimados, foram perseguidos, e agora que eles estão nesse processo de reconquista da sua identidade cultural, eles exigem que tenha esse tipo de respeito. Então, a valorização da cultura indígena na escola, ela pode ser trabalhada através da compreensão dessa distinção em diversas etnias, de diversos povos, diversas formas que eles têm de entender a sua cultura. Você pode levar para a escola as suas histórias, as suas lendas, as músicas indígenas, os idiomas, os lugares onde eles ocupam. Porém, fantasiar de indígena, né? Fantasiar de índio, usar a palavra índio ou o termo tribo, ele se torna pejorativo, né? Ele foi compreendido legalmente desde 2022 como um termo pejorativo, porque se entende que há esse apagamento identitário dos povos originários. A verdade é que nós conhecemos muito pouco, a gente entende muito pouco da cultura indígena, infelizmente, né? É interessante que, principalmente em Mato Grosso, que existem diversas comunidades aqui, que nós tenhamos uma proximidade maior em termos de cultura, em termos de variedade linguística, em termos de conhecimentos ancestrais. Nós falamos aqui sobre a diversidade, né, linguística, cultural dos povos indígenas. Nós tivemos informação que você fez um documentário aí com alguns indígenas. Teve algum momento ali, algum acontecimento que marcou a sua vida? Com certeza, né? Só o fato de eu ir até lá foi muito marcante, né? Nós tivemos a oportunidade, sim, da produção desse documentário, ainda vamos lançá-lo, estamos inscrevendo ele nos festivais, então, por conta das regras dos festivais de ser inédito, a gente não fez esse lançamento ainda. Mas gravamos no ano passado, né, na região do Xingu, no Parque Indígena do Xingu. A gente foi de barco até essa aldeia, porque não existem estradas que chegassem à aldeia Araió. Gravamos na etnia Iquipeng, gravamos na etnia Trumai, a respeito dos projetos de apicultura desenvolvidos nos indígenas, porque é importante a gente entender que sem abelha não tem alimento, não tem nem a monocultura que a gente tem. Acaba tudo. Então, a preservação das abelhas e a preservação das comunidades indígenas estão intimamente interligadas, e a gente produziu ali o nosso documentário voltado a esse assunto. Então é isso, nós entendemos bem com a professora Camila, e só para reforçar, não se diz mais índio, né, professora? Não, nem esse termo, nem índio, nem tribo. Você vai utilizar comunidades e povos indígenas ou povos originários em termos de respeito e valorização cultural.